Quando Marte caminha retrógrado pelo céu, o universo sussurra uma pausa no ímpeto das nossas ações. Este trânsito é como uma dança para trás, onde o guerreiro interior recolhe a espada e reflete sobre as batalhas que escolheu travar. Em vez de avançar com ferocidade, somos convidados a mergulhar nas profundezas do nosso ser, revendo os desejos que nos movem e as estratégias que definem as nossas conquistas. A energia vibrante e combativa de Marte, agora introvertida, pulsa em silêncio, revelando frustrações escondidas e motivações que talvez já não ressoem. É um momento de autodomínio, onde a paciência é a chave e a impulsividade é a armadilha. O confronto com o mundo exterior cede ao lugar do diálogo interno, onde cada desafio se transforma num mestre. Neste período, as ações são moldadas pela sabedoria do tempo. Não é um momento de estagnação, mas de recalibração, uma oportunidade para alinhar a coragem com a clareza. Marte retrógrado ensina que a força verdadeira nasce da quietude, que a maior vitória é agir com propósito e que às vezes é no recuo que encontramos o caminho para avançar com mais luz e mais intenção. O meu nome é Bárbara Cerejeira e este é mais um episódio das Crónicas da Lua em que nós nos vamos dedicar a refletir e a analisar o comportamento de um dos planetas maléficos do zodíaco, Marte. Marte, depois de uma longa temporada no seu signo de queda, Caranguejo, entrou logo no início de novembro em Leão. E agora, pouco mais de um mês depois, entra em retrogradação. Ou seja, do ponto de vista simbólico, é como se ele começasse a andar para trás. Nós falamos muito, ou ouve-se falar muito de retrogradação em astrologia no que diz respeito a Mercúrio, mas Mercúrio não é o único planeta que anda para trás. Neste momento, no momento em que eu estou a gravar estas Crónicas da Lua, dia 6 de dezembro, Mercúrio, por acaso, ou não, também está retrógrado, mas hoje o protagonista é Marte. E antes de nós compreendermos o que é que o Marte retrógrado quer dizer, temos que compreender muito bem o que é que Marte em Leão significa. E ao fazermos esta análise, não devemos deixar de ter no horizonte aquilo que Marte trabalhou ou ativou nas nossas vidas enquanto esteve no signo de Caranguejo. Ele passou por Caranguejo entre 4 de setembro e 4 de novembro, o dia em que fez o seu ingresso em Leão. E ele aí estava na sua queda. E nós temos aqui no canal 2 vídeos dedicados a Marte em Caranguejo, que eu recomendo que sejam revistos e que vocês possam fazer uma comparação, uma análise entre como é que foi a minha vida em determinadas áreas enquanto Marte esteve a transitar por Caranguejo. Sabemos que é um signo, um dos signos onde Marte está na sua expressão mais sombria, ele está em queda, não está nada confortável em Caranguejo. E eu recordo vários relatos ao longo do mês de setembro e de outubro de pessoas próximas, de clientes que de facto tiveram aqui alguns desafios na sua vida associados aos temas que Marte em trânsito estava a ativar no seu mapa. E a partir do momento em que ele transita de signo, que entra em Leão, portanto, a partir de 4 de novembro, há aqui uma suavização. E, eventualmente, há uma mudança de tema também. Porque ele estaria a ativar determinados temas, a passar por determinada casa no mapa de cada um de nós. Quando muda de signo, em princípio, pois há aqui exceções, esse
novo signo, ou o signo de Leão, já vai reger outro tema, outros temas da nossa vida que passam a ser ativados. Portanto, há uma mudança de tema e há uma mudança de comportamento do planeta, que não deixa de ser o mesmo, mas que passa a estar num outro ambiente onde se vai expressar de outra maneira. Como? Isso é uma das coisas que nós vamos tentar descortinar nas crónicas da Lua de hoje. Qual é que é o comportamento de Marte em Leão? Só que depois de ele estar há algum tempo em Leão, ele entrou dia 4 de novembro e nós hoje estamos a 6 de janeiro, ele fica retrógrado e vamos ter que compreender também como é que este maléfico do zodíaco se comporta enquanto está em retrogradação. E porquê trazer para cima da mesa esta análise de Marte em Caranguejo? Porque ele agora vai recuar, vai recuar, vai recuar. Ele está hoje no grau 6 de Leão, vai recuar e no dia 1 de janeiro ele chega ao grau 1 de Leão e no dia 6 de janeiro ele volta a entrar em Caranguejo, pela porta dos fundos, não é? Através do grau 29, e volta a percorrer Caranguejo, mas desta vez em sentido inverso. Portanto, dia 6 de janeiro, ele ingressa em Caranguejo, signo onde vai ficar até dia 18 de abril. E, portanto, é importante que nós, com alguma antecedência e com a experiência que já tivemos em setembro e outubro de Marte em Caranguejo, possamos aqui digerir todas estas situações de forma a antecipar e melhor gerir, melhor lidar com aquilo que vier ter connosco a propósito desta energia marcial, que como vocês veem, portanto, ele retrógrado vai estar até dia 24 de fevereiro, no grau 17 de Caranguejo, e depois fica direto, mas continua em queda em Caranguejo, até dia 18 de abril. E, portanto, importa que nós vamos criando aqui alguma antecipação, não ansiosa, mas estratégica, para podermos prevenir algumas manifestações semelhantes àquelas que tivemos no mês de setembro e de outubro, que poderão, sem dúvida, ter trazido lições e ensinamentos que foram de certeza preciosos para o nosso progresso e para a nossa evolução na vida, mas se nós pudermos refletir sobre elas e aprender com essa reflexão, sem termos que nos sujeitar ao planeta vir novamente, ser ele a forçar-nos a fazer essa aprendizagem, acho que é melhor para todos. Sendo que no fim, o que é melhor de tudo é a lição aprendida, entre aspas, se estivermos aqui a pensar numa perspectiva evolutiva e de desenvolvimento pessoal, espiritual e por aí fora. Mas então vamos lá, feita aqui esta introdução que eu acho que é importante, porque nós já estamos desde setembro com esta conversa de Marte e vamos continuar, aliás, nos vídeos, nas crónicas da Lua que eu gravei sobre Marte em Caranguejo, estive constantemente a prometer, gravámos Marte em Caranguejo parte 1, Marte em Caranguejo parte 2, ficou a faltar a Marte em Caranguejo parte 3, que há de vir agora em janeiro. Mas para já, vamos ao Marte em Leão parte 1. Então, Marte em Leão, como é que ele se comporta? Leão é um signo quente e seco. Marte é um planeta quente e seco. Portanto, estas qualidades essenciais de Marte são potenciadas, sofrem aqui algum aumento
e são exacerbadas. Portanto, ele fica extremamente quente e extremamente seco, por um lado. Por outro lado, Marte é um planeta masculino, Leão é um signo masculino. Portanto, Marte entra num signo em que as suas qualidades sofrem efeito de estufa. E, portanto, como ele não tem, na maior parte do signo de Leão, dignidade, ele fica peregrino, ou seja, vai oscilando entre a sua versão positiva e a sua versão negativa, com exceção de quando ele transita pelos últimos 10 graus de Leão. Mas nós ainda estamos muito longe dele chegar aos 10 graus de Leão, onde ele vai estar, de certa forma, aqui nesta viagem circular entre Leão e Caranguejo. Quando ele chegar aos 10 graus de Leão, ele vai estar na sua melhor expressão, mas ainda vai demorar muito a lá chegar, porque ele está no grau 6 de Leão, começou a andar para trás, entra em Caranguejo, o seu comportamento piora, depois volta para a frente em Caranguejo, e depois ainda vai ter que atravessar Leão inteiro até chegar aos últimos 10 graus de Leão e dar aqui um bocadinho da sua graça na sua expressão positiva. Claro que ao longo de todo este trânsito por Leão, há momentos em que ele se vai expressar mais positivamente. Aqui a questão é que temos que compreender as duas dinâmicas, porque ele vai oscilar entre uma e outra e nós não sabemos bem, assim de cor, conforme o mapa, a posição natal de Marte no mapa de cada um, podemos ter alguma pista, mas assim a seco não sabemos dizer. Então, como é que Marte em Leão, na sua expressão positiva, se pode comportar, como é que ele se pode manifestar? Unindo aqui a ação e bravura ao dinamismo, ao entusiasmo, à capacidade de afirmação, expressando ousadia, coragem e também uma forte capacidade de liderança. Na sua versão negativa, pode trazer aqui um bocadinho de arrogância, impositividade, arrastar consigo alguns conflitos destrutivos. Porquê? Porque esta agressividade típica de Marte é, de certa forma, amplificada pelo orgulho e pela rigidez de Leão e pode trazer mesmo alguns confrontos mais violentos, alguma teimosia e pode ser símbolo também de desrespeito pelos outros. Isto, resumidamente, Marte em Leão. Se nós agora puséssemos Marte num tubo de ensaio e quiséssemos pensar na expressão em retrogradação deste planeta, a que conclusões é que nós íamos chegar? Podíamos discorrer aqui alguma energia interna e contida, que é precisamente o que eu estou a sentir neste momento com o meu cão a ganir enquanto eu estou a tentar gravar estas crónicas da Lua. Portanto, já estou aqui a ficar com este Marte retrógrado em Leão completamente embutido nas minhas emoções, porque já não estou a aguentar o cão a ganir. Mas, para além desta energia interna e contida, que eu espero sinceramente que venha só para mim e que vocês não sejam vítimas disto também, sendo que é uma esperança não muito consubstanciada, Marte retrógrado pode trazer também aqui alguma revisão das nossas motivações, ao mesmo tempo que pode denotar algumas dificuldades com o confronto, ou seja, a nossa assertividade pode estar comprometida, podendo criar aqui algumas tendências para evitar conflitos que depois podem redundar em algumas explosões inesperadas. Portanto, se nós tivermos aqui em tensão e a acumular estas tensões, tentar evitar o conflito, e depois há um momento em que vem a famosa imagem da panela de pressão
marcial. E claro que tudo isto casa muito bem com sensações, sentimentos de frustração e de impaciência, porque nestas mecânicas, nestas dificuldades de canalizar esta energia de Marte, pode gerar irritabilidade e impaciência, principalmente quando as coisas não correm como nós estávamos à espera, quando as nossas ações não têm os resultados que nós idealizamos. Agora, claro que se nós pensarmos um bocadinho, tudo isto que eu acabei de escrever é quase, se nós estivermos atentos, se estivermos a apostar no nosso desenvolvimento, é quase como o terreno fértil ideal para irmos buscar sementes de aprendizagem e de crescimento, porque temos aqui uma grande oportunidade para dominar o nosso autocontrolo e poder reavaliar alguns padrões de comportamento que nós temos que podem ser mais impulsivos ou mais destrutivos. Mas claro, isto quando nós estamos a falar da vida dos outros e para os outros, é super fácil, não é? O pior é quando temos que fazer essa análise em relação a nós próprios. Isto foi uma casualidade, mas eu agora vou pegar neste exemplo e eu nem faço ideia se depois ao ouvir a gravação o cão, entretanto, já parou de ganir. Eu não faço ideia se vocês vão conseguir ouvir ou não o Coax a ganir no vídeo. Só que aquilo que aconteceu aqui, em pequena escala, em pequena proporção e também de acordo com a minha personalidade, com o meu temperamento, não é? Com a minha forma de estar, foi um exemplo quase perfeito deste Marte em Leão retrógrado, porque eu comecei a ouvi-lo e comecei a sentir aqui alguma irritação, não é? Não, tipo, tiveste calado e tranquilo o tempo todo e agora que eu preciso de silêncio, resolve estar a ganir. E ao mesmo tempo, uma casa cheia de gente, um cão a ganir e ninguém faz nada. Portanto, ninguém lhe vai abrir a porta, ninguém vai ver o que é que se faz. Isto começa a criar aqui alguma tensão. Portanto, a pessoa começa a ficar irritada porque há coisas que não estão a correr como nós esperámos, porque as emoções começam, de certa forma, a efervescer. E o que é que eu fiz? De uma forma absolutamente instintiva. Tive necessidade de ventilar, de deixar isto cá para fora, mas também não foi resolver o problema, não é? Porque eu podia ter carregado no botão stop do vídeo, levantava-me e ia resolver o problema, mas não, ventilei. E se calhar, de uma forma, acho que não é gravíssima, mas poderia não ter tido esta mini explosão aqui nesta gravação, vamos dizer, teria ficado melhor na fotografia. E, portanto, não há dúvida que é muito isto, noutra escala, noutra dimensão, com outros assuntos que não serão, para a maior parte de nós, assuntos de casa 6, nem é onde Marte em trânsito está neste momento, casa 6, animais domésticos, mas é muito esta sensação hiperbolizada e que não vai acontecer. Pode também, os exemplos podem ser assim, numa fração de segundos, mas provavelmente serão mais continuados no tempo, arrastando-se por alguns dias ou semanas, e as interações não serão só caninas, não é? Portanto, serão dinâmicas que podem ter a ver connosco e com as circunstâncias da nossa vida, ou connosco e com outras pessoas da nossa vida também. E, portanto, é importante nós compreendermos que neste momento, enquanto Marte ainda está em Leão, há aqui dinâmicas que sobressaem, que têm a ver com afirmação e poder pessoal, com persistência e determinação, com alguma paixão e criatividade, mas também com orgulho e intolerância. E quando estas dinâmicas ficam aqui um bocadinho atrapalhadas com este Marte
retrógrado, ante este planeta, que é o planeta da ação e do confronto, o planeta do fogo, da expressão interna, transforma-se de certa maneira num braseiro interno e, portanto, a energia, em vez de explodir para fora e com intensidade, vai levando aqui um processo lento de reflexão e transformação que nós podemos utilizar e canalizar melhor ou pior e que, portanto, pode dar aqui para uma revisão eficiente do nosso ego e da nossa autoconfiança, pode trazer alguma frustração na nossa expressão criativa, pode haver aqui um confronto com o orgulho e também pode significar, quando bem aproveitado, aqui alguma energia recalibrada na dimensão de uma reflexão profunda e trazer também uma transformação da força interna, portanto aqui um processo de aquecimento, mesmo de fogo, da chama, que aquece, purifica e que nos pode ajudar a redefinir objetivos e a encontrar uma força interior renovada. E como é que nós podemos, de certa forma, tentar identificar isto depois numa perspectiva mais prática da nossa vida e não numa concepção tão teórica? Vamos pegar aqui em 2 exemplos que possam trazer aqui alguma dimensão deste Marte em Leão retrógrado para a nossa existência emocional. Podemos ter aqui, por exemplo, um Marte a transitar na casa 1 de alguém que veja a sua habitual autoconfiança abalada, em que a pessoa começa a sentir aqui um certo desejo interno entre agir com coragem e aquela sensação de estar a ser observado ou de ser julgado, que pode resvalar em algum questionamento, em alguma reflexão sobre a nossa autenticidade e na imagem que nós projetamos no mundo, levando aqui para um período de introspeção emocional intensa. Outro exemplo de casa 1 pode ser, por exemplo, uma pessoa que está habituada a liderar, portanto, uma pessoa que tem ascendente em Leão, não é? Está habituada a liderar, a inspirar os outros e neste momento pode ver-se ali, no momento que se calhar até não está a compreender muito bem, mas que evita tomar decisões porque de alguma forma lhe aparece algum medo de as suas decisões e as suas atitudes não corresponderem às expectativas inesperadas. Já um Marte, por exemplo, a transitar na casa 4, a casa da família por excelência, pode, em termos de manifestação emocional, voltar-se aqui para alguns conflitos internos ou familiares, portanto, trazer aqui ao de cima algumas questões não resolvidas dentro do ambiente doméstico, trazer algumas memórias do passado que ferem o nosso orgulho e que por alguma razão começam agora a submergir. A pessoa pode, noutra vertente, por exemplo, começar a sentir-se sobrecarregado pelas dinâmicas familiares e, ao mesmo tempo, ter medo que as suas decisões, que as suas atitudes possam romper aqui alguns laços. Se nós quisermos ir para alguns exemplos de Marte retrógrado em Leão, mas agora já não a caírem na dinâmica emocional e sim numa perspectiva mais prática, temos que só esperar um minutinho para eu beber um bocadinho de água. Podemos pensar, por exemplo, de um trânsito na casa 7. E aqui, sejam dinâmicas de parcerias profissionais, sociedades ou parcerias amorosas, podemos, de certa forma, esperar algumas tensões no horizonte e algumas dinâmicas de teimosia, de resistência, de dificuldade em fazer
concessões. E estas dinâmicas tanto podem ter a ver com a nossa própria atitude, como este Marte a transitar na casa 7 pode representar alguém na nossa vida com este tipo de atitude e que, portanto, que o seu comportamento nos venha trazer esse tipo de desafios e de testes. Por exemplo, se for já um trânsito na casa 10, aqui nós podemos imaginar a mesma situação, mas num contexto ou profissional ou de exposição social, em que podemos vir ter connosco algumas figuras que possam trazer aqui alguma diferença de opinião ou criar alguns conflitos por expectativas desajustadas. Por exemplo, alguém que vê um projeto muito importante a ser suspenso inesperadamente por uma decisão que a pessoa considera arbitrária de outro e que o vai obrigar a fazer aqui uma revisão de planos e de estratégias. Um Marte retrógrado a transitar na casa 2 pode significar aqui algumas dificuldades financeiras ou a necessidade da pessoa fazer uma reavaliação das suas prioridades materiais. Por exemplo, pode dar qualquer coisa como a pessoa com tendência para gastar, fazer alguns gastos excessivos numa tentativa de causar aqui alguma impressão nos outros, mas que acaba por ser um bocadinho um tiro no pé. Para nós tentarmos aqui de certa forma navegar nesta retrogradação de Marte de uma forma um bocadinho mais fluida, podemos utilizar o óleo essencial de cedro para ajudar aqui a equilibrar o nosso orgulho e a promover um bocadinho de humildade. Se tivermos aqui com algumas dificuldades no que diz respeito à coragem e à exteriorização dos nossos sentimentos, podemos utilizar o óleo essencial de laranja doce. Se estivermos aqui em períodos de alta frustração e de extrema irritabilidade, a lavanda é sempre o óleo essencial de serviço. E claro, se pensarmos em questões que dizem respeito a situações em que estamos um bocadinho mais confusos, em que precisamos aqui de levar a cabo aqueles períodos de reflexão, de análise, de reavaliação de situações, então aí sim o óleo essencial de alecrim é sem dúvida nenhuma uma boa aposta. Nós vamos voltar com toda a certeza nas próximas semanas e nos próximos meses a este tema de Marte, mas para já fica aqui esta síntese daquilo que significa Marte em Leão retrógrado, que no fundo este Marte retrógrado em Leão convida-nos a uma pausa no palco da vida, um momento para baixar as cortinas e olhar para os bastidores da nossa alma. Este trânsito ensina que a verdadeira força não está em dominar o mundo exterior, mas em liderar com coragem o nosso universo interno. Ele pede-nos para questionar o que me move, que batalhas escolho e porquê. Será o meu desejo de brilhar uma expressão do meu coração ou uma tentativa de satisfazer o olhar alheio? Esta retrogradação desafia-nos a deixar de lado a armadura do orgulho e a enfrentar as nossas vulnerabilidades. Leão, com o seu fogo criativo, lembra-nos de que não precisamos de apagar a nossa luz, mas ajustá-la para iluminar o que realmente importa. Este é um processo para reavaliar motivações,
transformar o egoísmo em generosidade e trocar arrogância por autenticidade. A mensagem final deste Marte retrógrado em Leão é clara. A maior bravura reside em reconhecer as nossas falhas, aprender com elas e renascer mais inteiros. Quando a energia deste trânsito termina, estamos prontos para avançar novamente, mas com um propósito mais puro e uma força interior que não teme a quietude, porque sabe que é no silêncio que o fogo do coração se reacende. Seja o leão que ruge com a alma e não apenas com o orgulho.